Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O tema da mensagem de hoje é: cuide da sua família. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé. É pior do que os que não creem. Vou repetir. Olha que forte esse texto, essa palavra. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, tem alguma tradução que vai dizer que são os de dentro da sua casa, da própria casa, este negou a fé. É pior do que os que não creem. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Amado Espírito Santo, este lugar é teu, a casa é tua. Entregamos tudo que temos e tudo que somos em tuas mãos. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco. Nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. Cuidar da família é algo que aparentemente é muito simples, comum, normal para todos nós. Cuidar dos nossos é algo muito prático, muito natural. Só que ao mesmo tempo muito desafiador. Porque existe uma palavra que o marido precisa amar sua esposa, a esposa cuidar do seu marido, os dois educar os seus filhos, e os filhos crescerem respeitando os pais. Assim é uma família saudável e abençoada. Antes de casar, eu estava idealizando esse tipo de comportamento para minha família. A gente sonha, a gente gostaria de ter uma família firmada na rocha. A gente idealiza um casamento saudável, filhos saudáveis, uma vida abençoada. Só que na verdade a prática muitas das vezes é diferente daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente idealiza, daquilo que a gente planeja. Muita gente planejou coisas extraordinárias para viver nesse ano de 2024. Na virada do ano de 23 para 24, a gente fez planos, a gente traçou objetivos, colocou alvos. Só que os dias estão passando, os meses já se passaram, e muitos dos planos a gente nem tirou do papel ainda, nem começou, porque na prática não é tão simples assim. Na prática não é tão fácil como a gente imagina. Todos nós queremos ter uma família saudável, amém? Todos nós queremos cuidar bem da nossa família, amém? Esse é o comportamento que nós deveríamos ter. Assim nós deveríamos viver. Só que a grande realidade é que quando casamos, ao longo dos dias que passam, as dificuldades, os problemas, as demandas acabam surgindo, e a gente não consegue muitas das vezes colocar em prática aquilo que a gente gostaria de colocar, aquilo que a gente planejou, e a gente acaba começando a viver o oposto do que a gente idealizou. Poxa, eu queria orar com os meus filhos, eu queria ler a Bíblia com os meus filhos, eu queria cuidar da minha casa, eu queria honrar a minha família, eu queria ter tempo de qualidade com todos eles, mas na verdade a falta de tempo, as demandas está comprometendo tudo que a gente planejou e gostaria. Só que eu preciso chamar a tua atenção. Eu preciso nesta noite te trazer para o texto e para a exortação que Paulo deixou para mim e para você. Porque família é o nosso bem mais precioso, e nós precisamos olhar com zelo para a nossa família. Todos nós precisamos cuidar bem da nossa casa. Todos nós precisamos cuidar bem da nossa família. Todos nós precisamos cuidar bem
daqueles que Deus nos deu para cuidar. No texto que lemos, Paulo está dizendo: aquele que não cuida dos seus parentes, isso está falando da família que são mais distantes, que acabam não sendo mais de dentro da minha casa, porque a Bíblia vai dizer que o homem deve deixar pai e mãe, se unir à sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. Eles vão ser prósperos, vão multiplicar, vão ter filhos, e agora eles vão construir a sua própria família. Os pais passam a ser parentes, os irmãos passam a ser parentes. Então o que Paulo está dizendo é que nós precisamos cuidar dos nossos parentes, especialmente dos da nossa própria família. Ele está dizendo, tem um peso maior para aqueles que estão dentro da sua casa. Existe um cuidado maior, existe um zelo maior para aqueles que estão debaixo do mesmo teto que você. O seu cônjuge, os seus filhos são de responsabilidade sua, e de grande responsabilidade. E se nós não cuidarmos da nossa família, Paulo está dizendo, este negou a fé. É pior do que os que não creem, é pior do que um descrente, é pior do que um incrédulo. O que Paulo está querendo dizer é que o evangelho começa dentro da nossa casa, irmão. Não adianta a gente estar na igreja, não adianta a gente querer ser o super-herói dentro do templo, mas dentro da nossa casa o evangelho não está sendo anunciado, o evangelho não está sendo pregado. As pessoas que Deus nos deu para cuidar não estão conhecendo a palavra de Deus por meio de nós. O que Paulo está querendo dizer é que o evangelho começa dentro do nosso lar. Nós temos essa responsabilidade, cabe a nós. Entenda uma coisa, irmão, quem tem que falar de Jesus, ensinar de Jesus para os seus filhos é você e não a igreja. Igreja, nós viemos para adorar o Senhor. Igreja, nós viemos para servir a Deus. Igreja, nós viemos para prestar o culto. Obviamente que nós intencionalmente preparamos um ambiente para cuidar do filho e para ensiná-lo na palavra. Aqui ele vai conhecer da palavra de Deus, só que ele vem apenas 2 vezes por semana, quando o pai vem num culto de quinta, porque muitos de nós só viemos no domingo, e olhe lá. Então, se a gente deixar na conta da igreja o ensino da palavra de Deus, será que será suficiente? 1 vez por semana? 1 vez a cada 15 dias? O mundo está ensinando coisas erradas todos os dias para as nossas crianças. E o evangelho começa dentro da nossa casa. Nós temos que ser os pastores dos nossos filhos. Nós temos que ser os pregadores dos nossos filhos. A nossa casa tem que ser uma casa de oração. O evangelho tem que ser compartilhado lá dentro. O que Paulo está dizendo é que o evangelho começa dentro da nossa casa. O que ele está querendo dizer no texto que nós lemos é que cuidar da família é um ato de fé, porque quem não cuida da sua própria família é como um incrédulo, ele negou a fé. Em outras palavras, ele está dizendo: o que adianta você ser um super-herói da fé lá fora, e dentro de casa você não transmitir fé para a sua família, não compartilhar a verdade do evangelho para a sua família, não ser um instrumento do céu para a sua família. Muitos de nós declaramos fé na rua, declaramos fé a outras pessoas. Os nossos filhos às vezes até se espantam: uau, que oração fervorosa, que fé extraordinária. Uau, papai, você está orando por alguém, e olha que oração incrível. É uma pena que lá em casa esse tipo de oração não acontece. É uma pena que lá em casa esse tipo de fé não existe. Papai, você fala tanto de Jesus para as pessoas. É uma pena que o Senhor não fala nada de Jesus para nós. Cutuque alguém
está perto de você e diga: o clima está ficando pesado. Vamos descontrair. Irmão, eu pedi a Deus uma palavra. É dia das mães, Senhor. Tantas mães vão vir, Senhor. Eu quero uma palavra para abençoar as mamães, os papais. E Deus escolheu. Deus me deu essa palavra porque eu entendo que uma casa alinhada com os princípios e com os propósitos do Senhor alegra o coração da mamãe, alegra o coração do papai e principalmente alegra o coração de Deus. O que Paulo está querendo dizer com essas palavras a Timóteo é que cuidar da família é um ato de fé, e quem não serve a sua casa não serve a Deus. Pastor, sabe o que é? Eu sou um servo de Deus, eu sou um pregador da palavra, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho teologia disso, teologia daquilo, eu tenho mestrado nisso, mestrado daquilo. Glória a Deus. Deixa eu conhecer a sua família. Não, pastor, é que a minha família... Não, diga bem forte: toda árvore se conhece pelos frutos. Quem não serve a sua casa não serve a Deus. Irmão, nós temos que servir a nossa casa. Nós temos que cuidar da nossa casa. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples. Eu passo pelo mesmo desafio que você passa. Não é fácil, irmão, mas nós precisamos nos dedicar a isso. Nós precisamos investir tempo nisso. A gente, com o Benício e com a Isabela, passa um cortado danado. Eles nasceram dentro da igreja, não, no hospital, mas eles vieram para a igreja desde muito novinho. E não é fácil. Tem dia que eles não querem, né? É engraçado, porque eu acho que eles combinam. Eles devem ter algum esquema por detrás. Eu vou orar e eu não falo nada, eu só deixo. E eu sou intencional. Às vezes eu deixo um pouquinho a porta do quarto aberta para eles me pegarem orando. Eu quero que eles me peguem orando. E quando eu estou orando, eles vêm. Aí um sobe por trás, agarra o pescoço, o outro sobe pelas pernas. Aí daqui a pouco, sem falar nada, eles colocam um travesseirinho no chão, que eu coloco um travesseirinho, 100 quilos sobre os joelhos, não tem sido fácil. 100 quilos por baixo, irmão. E é lindo porque, sem falar nada, eles começam a colocar o travesseirinho igual o papai, ora junto, né? Claro que do jeitinho deles, da forma deles, mas eles estão sendo instruídos, porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos servir a nossa casa, cuidar dos nossos, pregar o evangelho para os nossos, trabalhar em prol de deixar um legado para a nossa geração, porque se nós cuidássemos bem da nossa família, não teria problema na terra, irmão. Se eu me responsabilizasse com a minha família, você se responsabilizasse com a sua, o outro se responsabilizasse com a dele, todos se responsabilizassem com a sua família, com a sua casa, qual é o problema que nós ia ter? Estava tudo justo, tudo alinhado. Só que a gente terceiriza. Estamos dando a responsabilidade da educação para a escola. Escola não tem que educar ninguém. Escola tem que ensinar português, matemática, educação física. A educação se dá dentro de casa. Estamos terceirizando os princípios da palavra para a igreja. Igreja é lugar de adoração, da comunhão dos santos, da reunião para servir e adorar o Senhor. O ensino da palavra, o ensino do evangelho tem que acontecer dentro de casa. Então nós precisamos valorizar tudo isso. Precisamos servir a nossa família, porque isso é servir a Deus. Diga bem forte: amar, amar, cuidar e servir. Toque em alguém e fala: amar, cuidar e servir. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, que a gente venha amar, que a gente venha cuidar e que a gente venha servir.
Porque quem ama cuida, quem cuida serve. Tem alguém aqui comigo? Eu acho lindo porque Paulo vai falar aos Efésios o papel do homem. Efésios capítulo 5, verso 25, Paulo vai falar o papel do homem. Depois no verso 22 ele fala o papel da mulher. E olha o que o texto vai dizer: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Olha o nível de amor que o marido tem que ser com a esposa. Dá uma olhada. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Se entregando, dando a sua vida por ela. É muito forte isso, irmão. É muito forte. Tem algumas irmãs dizendo: glória a Deus. Fala, Senhor. Vou dar 30 segundos para os maridos pegarem na mão da esposa, olhar no olho dela e liberar uma palavra que está no seu coração, uma palavra de amor. Isso, vai lá, uma declaração. Vou ajudar os maridos, vou ajudar. Diga assim para a esposa: meu amor, eu te amo. Eu vou fazer um pix para você. Quem gostou, quem gostou, quem gostou? Irmão, essa história de fazer pix tá mais pesado do que o eu te amo, tá? Tô sentindo que a gente fala eu te amo, meu amor, você é minha vida, você é a tampa da minha panela, aleluia, e tá tudo certo. Falou em pix, uhul, glória a Deus. É uma grande prova de amor. Faça um pix para sua esposa. Diga: meu amor, eu quero que você vá ao salão, quero que você vá comprar uma roupa, quero que você vá. Pastor, não sobra nada. Guarda um pouquinho, irmão. Guarda um pouquinho por mês, vai juntando, e um dia você vai surpreender ela, né? Guarda um pouquinho, dá um jeitinho, leva para comer, nem que for um cachorro quente. Compra uma dúzia de ovos, faz um ovinho, fura ele, um sorrisinho no ovo. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus, porque essa é a nossa função. Maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Só que no verso 22, Paulo fala para as esposas. E lá vai, mulheres, preste bem atenção no que o texto diz. Esposas, obedeçam ao seu marido como você obedece ao Senhor. Será que eu posso ouvir um glória a Deus aí? Tem alguns maridos que não, sabe, glória a Deus meio acanhado, porque já sabe o que espera. Só que esse obedecer aqui, irmão, não é você estar indo na frente e a esposa atrás. Não é você ser o maior e ela menor. Não é você ser o cara e ela ter que ser a sua cordeirinho, o seu capacho, seu cachorrinho. Não. É se obedeça aqui. E fala de submissão. E submissão não é o homem maior, não é o homem na frente, é a mulher do lado, ajudando na missão. É cuidando do seu cônjuge, é servindo o seu marido, é servindo a sua casa. Então, quando Paulo está dizendo marido, ame, ele está dizendo cuide. Quando Paulo está dizendo obedeça ao seu marido, mulher, ele está dizendo sirva a ele, sirva a sua casa, sirva a sua família. Nós precisamos compreender nesses dias, irmãos, que há deveres de Deus para a nossa vida, e que uma vez que esses deveres são cumpridos, eles geram direitos para nós. O grande problema é que a gente quer o direito, mas não quer cumprir o dever, quer a recompensa, mas não quer o processo. Tem casais, acreditem, tem casais que estão dizendo: não cuido do meu marido
porque ele não me ama. E o marido está dizendo: eu não amo porque ela não cuida. E aí os dois ficam se bicando a vida inteira, os dois ficam discutindo, e o que era para ser um processo passa a ser algo permanente. Do que você está falando, pastor? De deserto. Todo casal passa pelo deserto, porque deserto é lugar de aprendizado, deserto é lugar de experiência com Deus, deserto é lugar de ser forjado, deserto é lugar de ser fortalecido, deserto é lugar de ser treinado. Todos os casais um dia vão passar pelo deserto. Só que tem casais que estão morando no deserto, e deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. Por que estão morando quando deveria apenas passar? Porque estão com orgulho muito alto, querem primeiro os direitos, esquece dos deveres, quando deveriam se preocupar com os deveres, e os direitos virão como recompensa e consequência. Pastor, mas não faz por mim. Irmão, o princípio de Deus é para ser obedecido. Ainda que alguém não cumpra o princípio sobre você, você precisa cumprir sobre a vida dela. O princípio é inegociável, e quem quebra princípio será quebrado por ele. Então, em nome de Jesus, ame a sua esposa, cuide do seu marido, não importa o que aconteça, viva os princípios, porque Deus tem recompensas extraordinárias para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para a vida dos seus filhos. Sabe quem vai ganhar? Sabe quem vai ganhar? É você e toda a sua família. Então, em nome de Jesus, viva os princípios e milagres vão acontecer, respostas vão chegar, o sobrenatural de Deus virá sobre a sua casa. Diga bem forte: a vontade de Deus é que as famílias andem em paz e caminhem em harmonia. A sua família vai andar na paz de Deus, o seu casamento andará em harmonia com o Senhor, você terá paz e harmonia dentro da sua casa, em nome de Jesus, porque essa é a vontade de Deus, irmãos. A vontade de Deus é que a gente viva em harmonia, em paz, e que a gente cuide dos nossos filhos. Nós temos que cuidar da nossa casa, e esses cuidados têm que ser especiais. Precisamos assumir as responsabilidades, precisamos prestar atenção nos nossos deveres, porque isso vai nos trazer um futuro diferente e melhor, um futuro extraordinário. Não tem como colher laranja plantando maçã. Quem planta laranja, colhe laranja. Não tem como viver coisas diferentes fazendo as coisas velhas. Não tem como viver algo novo fazendo algo velho. Nós precisamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus, alinhar os princípios da nossa casa aos princípios de Deus. E aí nós vamos começar a colher algo diferente, aí nós vamos começar a viver algo sobrenatural, aí nós vamos começar a viver algo melhor, em nome de Jesus. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui? Pastor, agora eu preciso saber como eu começo diante de um mundo tão difícil, como eu vou cuidar bem da minha família em tempos tão complicados, porque não está fácil. Se a gente for para a internet, se a gente olhar os programas, se a gente ver o que o mundo está falando, se a gente olhar para o lado, porque está muito perto de nós as loucuras, às vezes já está chegando dentro da nossa casa, e a gente nem percebeu, a gente nem sabe ainda. Como, pastor? Como que eu vou cuidar bem da minha família em tempos tão difíceis? Primeiro, priorizando. Diga bem forte: eu preciso priorizar a minha casa. Irmão, família tem que ser a sua prioridade, porque tudo que prioriza cresce, tudo que você prioriza prospera, tudo que você prioriza dá certo. Muitas das vezes nós estamos priorizando algo que tem preço.
Você está falando do que, pastor? Estou falando de empresa, estou falando de lazer, estou falando de coisas materiais e terrenas, que são importantes, que precisam ser priorizadas também. Mas nós não podemos escolher, ou melhor, esquecer, que mais valor do que o que tem preço é a nossa família, que o dinheiro não paga. Nós gastamos tempo trabalhando, nós gastamos tempo se esforçando para ter dinheiro. O tempo passa, nós gastamos o dinheiro para recuperar o tempo perdido com a nossa família. Não, tem coisa que não faz sentido. Nada paga o tempo de você estar com seu filho, nada paga o tempo de você estar com a sua família, nada paga. Então, se eu quero cuidar bem da minha casa, eu preciso priorizar a minha família. Invista tempo de qualidade com seus filhos, com a sua família, porque quem prioriza vai ver a prioridade prosperar. Diga bem forte: prioridade. Segundo, princípios. Para nossa família ser bem cuidada, nós precisamos viver os princípios de Deus. Se praticarmos os mandamentos, então conseguiremos cuidar da nossa casa. Porque viver os princípios é cuidar da nossa família, e cuidar da nossa família é viver os princípios. Não tem jeito, irmão. Se eu e você queremos cuidar bem da nossa família, nós precisamos do manual. Sozinho a gente não consegue. Nós não sabemos tudo. E muitos de nós nos movemos por sentimentos. E a Bíblia diz que o coração é enganoso. Uma hora queremos uma coisa, outra hora já não queremos mais. Então nós não podemos nos mover por emoção ou por sentimento. Nós temos que nos mover pela palavra, pelos princípios de Deus. Se eu quero ter um casamento bem sucedido, a palavra de Deus precisa direcionar o meu casamento. Se eu quero ter os filhos bem sucedidos, a palavra de Deus precisa direcionar os meus filhos. O que eu quero ter bem sucedido, a palavra de Deus precisa ser aplicada. O que traz direção para a minha vida é a palavra de Deus. É por isso que o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra. Então, para uma casa ser bem sucedida, para uma casa ser bem cuidada, precisa de prioridade, precisa de princípios e precisa de responsabilidade. Todos nós precisamos entender a nossa responsabilidade dentro da nossa casa. Se eu marcar uma reunião com Alex, amanhã, 20 horas, uma reunião. O que é, pastor? Não sei, me chamaram. Eu vou. Ô pastor, amanhã está muito em cima, tem compromisso, estou corrido, não vou poder estar nessa reunião. Alex não vai. Agora se eu falo: Alex, essa reunião é extremamente importante, cara, é caso de vida ou morte, você precisa estar lá, você é responsável. Se você não estiver lá, a gente vai sofrer muito. Alex, você precisa. O Alex soube da importância que ele tem naquela reunião. Sabe o que ele faz? Desmarca todos os compromissos para estar na reunião que é importante. Então muitos de nós não estamos cuidando da nossa casa porque nós não entendemos a importância que temos dentro da nossa família. Irmão, eu preciso te dizer que nós seremos cobrados por Deus. Nós seremos cobrados por Deus pela posição que nós temos dentro da nossa família. Nós precisamos saber quem somos dentro de casa, porque nós seremos cobrados pela posição que nós temos dentro da nossa família. Lucas capítulo 12, verso 48, na parte B do versículo, Jesus diz assim: a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Esse texto está falando do servo, onde o patrão cobrará de acordo com a posição do seu empregado.
Se eu sou gerente, eu preciso ter cobrança de gerentes. Se eu sou um supervisor, eu serei cobrado como supervisor. Agora, se Deus usa um texto de algo perecível, de algo que tem preço, como empresa, como trabalho, para dizer que seremos cobrados pela posição, quanto mais seremos cobrados pela posição que temos dentro da nossa casa. Deus vai nos cobrar pelos filhos que Ele nos deu. Deus vai nos cobrar pelo cônjuge que Ele nos deu. Deus vai nos cobrar pela direção que nós estamos dando para a nossa casa. Os nossos filhos são responsabilidade nossa. Nós temos uma grande responsabilidade. Qual, pastor? Nós temos que trabalhar, irmãos, não para preparar os próximos filhos. Nós temos que trabalhar para preparar os próximos pais. Nós temos que trabalhar para preparar os próximos pais. Há uma nova geração que Deus vai levantar. Há uma nova igreja que Deus está levantando. Deus precisa de novos pastores, de novos pregadores, de novos que vão estar no meio da política, de novos que vão estar no meio das empresas, de novos que vão estar em lugares estratégicos e pontuais. E o povo de Deus precisa estar preparado, a igreja do Senhor precisa estar pronta, a próxima geração precisa ser equipada. Irmão, a Europa sofre com uma frieza espiritual poderosa. Igrejas foram fechadas, e essas igrejas, ou as estruturas, deram lugar a pubs, a bares. Aonde tinha igreja, fechou, e um bar foi estabelecido naquele lugar. Olha que coisa louca. Uma frieza espiritual. O evangelho é pregado e poucos querem receber. E muita gente tem imputado a culpa de tudo nisso no diabo. Não, porque Satanás se levantou pesado. Irmão, a culpa não é do Satanás. A culpa é dos pais que não cuidaram dos filhos. É dos pais que não pregaram para os filhos. É dos pais que não ensinaram os filhos. É dos pais que preferiram gastar tempo com coisas tolas e fúteis e não educaram os filhos na presença do Senhor. Só que isso não vai acontecer no Brasil. Isso não vai acontecer na sua casa. Isso não vai acontecer na nossa família. Por quê, pastor? Porque aqui tem uma geração de homens e mulheres sedentos, apaixonados, de homens e mulheres que vão se levantar, vão se posicionar e vão profetizar. Meu filho, você vai ser um homem de Deus. Minha filha, você vai ser uma mulher de Deus. Meu filho, você vai pregar a palavra. Aonde você estiver, a presença de Deus estará contigo. Minha filha, por onde você for, aonde o seu pé pisar, será abençoado. Aonde a sua mão tocar, será abençoado. A glória de Deus está contigo. Uau! Cuide bem da sua família, meu lindo. Cuide bem da sua família, pois nenhum tesouro da terra vale mais do que a sua família. Escute o que eu vou lhe dizer. Nenhum cargo, nenhuma posição, nenhum título, nenhuma medalha, nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Cuide bem da sua. Porque não adianta ser um grande empresário com os filhos destruídos. Não adianta ser um grande empresário com os filhos perdidos, com a casa toda destruída, irmão. Tem coisa que vale mais. Não estou dizendo que não se pode ter empresa, não estou pregando contra a prosperidade, pelo contrário, eu declaro que você e a sua casa terão para dar e nunca tomar emprestado. Eu declaro que os melhores negócios virão para as suas mãos, as maiores empresas escorrerão até você, você vai crescer poderosamente. Mas o que eu quero dizer é que não vale a pena ter tudo e não ter o mais importante. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? Que adianta ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Que adianta ganhar o mundo inteiro e naquele grande dia a sua família não está lá? Irmão, haverá o dia que o Cordeiro de Deus vem. Sim, aquele que tira o pecado do mundo, o Nazareno, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Sim, nós vamos nos encontrar com Ele.
E eu quero declarar que ninguém da sua casa vai se perder. Não, você não entendeu. Eu vou repetir. Ninguém da sua família vai ficar de fora. A sua casa, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, as próximas gerações, eles vão estar lá naquele dia. Eles vão estar lá naquele grande dia. Por isso, invista na sua família. Faça da sua casa um lugar maravilhoso para se estar. Um ambiente onde o cônjuge gosta de voltar. Porque tem algumas casas que o cônjuge sai para trabalhar e não quer mais voltar. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que toda obra do inferno, que tudo aquilo que o diabo tem tentado, esse ambiente de caos, ele está batendo em retirada e caindo por terra hoje. E o prazer de voltar para casa volta. O prazer de voltar para casa vem sobre a sua vida em nome de Jesus. Então eu quero convidar você a levantar um altar de adoração na sua casa. Levante um altar de adoração. Levante um altar que glorifique a Deus dentro da sua casa. Faça da sua casa um lugar de treinamento. Treine os seus filhos, seja intencional com eles. Seja intencional. Porque eles vão crescer, irmão. E o mundo vai oferecer coisas. Só que sabe o que vai acontecer? Eles não vão querer. Porque eles estão bem treinados. Não é qualquer Zé Mané que vai levar a Isabela. Não é qualquer uma que vai atrair o coração do Benício. Porque nós estamos profetizando e declarando. Desde o ventre nós estamos profetizando e declarando. E a minha oração é que eles olhem para nós como um espelho, como uma referência. E que a gente glorifique a Deus com os nossos atos e com as nossas ações. Quando o Zé Mané querer levar a Isabela, ela vai pensar: ei, você veio com flores, mas meu pai chegou primeiro. Quem deu a primeira flor para mim foi meu pai. O Zé Mané vai querer levar para o cinema. Não, você quer me levar para assistir um filme? Meu pai já me levou para ver vários. A régua está lá em cima. Não vai ser qualquer um, não. Sabe por quê? Porque os nossos filhos nasceram para a glória de Deus. Os seus filhos nasceram para a glória de Deus. A sua família é para a glória de Deus. O seu casamento é para a glória de Deus. Você não está entendendo? Eu vou repetir. A sua casa é para a glória de Deus. Você e a sua família vão viver para a glória de Deus. Diga bem forte: a minha descendência. A minha descendência será poderosa na terra. Vou terminar com o texto de Provérbios capítulo 17, verso 6. A Bíblia diz: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. O que Salomão está dizendo aqui é que os avós se orgulham dos seus netos, e os seus filhos se orgulham dos seus pais. Tem alguém que é avó aqui? Avô? Olha aí, temos algumas pessoas. Tem uma boa notícia para você e uma ruim. Vou começar pela boa, né? A boa notícia é que geralmente você é babão, e pode ser mesmo. Porque, irmão, eu me lembro de quando eu era pequeno, não faz tanto tempo assim. Eu tinha trabalho de escola, era em dupla, era em trio. E eu chegava para minha mãe: mãe, tem um trabalho, é 3 pessoas, eu preciso ir na casa do amiguinho para fazer. Não pode. Então, mãe, eu vou trazer um amiguinho para fazer aqui. Não quero ninguém na minha casa, e tu não vai para casa de ninguém.
Irmão, a dona Neide, a mesma que faz bolo para a igreja, não me deixava fazer trabalho em grupo. E eu não entendi o porquê. Ficava triste, bravo. E agora os netos chegaram. Vem amigo do amigo do amigo do amigo para dentro de casa. E aí, mãe? Ah, tadinho, deixa ele brincar. Deixa brincar. Não é assim? Vovô geralmente é mais babão, não é? Então, essa é a notícia boa. E seja babão mesmo, que chegou a tua hora. Só que eu tenho uma notícia ruim para te dar. A Bíblia está chamando você de idoso. Sim, eu não sei se você percebeu, mas o texto diz: os filhos são uma coroa para os idosos. Tem vovô aí? Já vi que poucos levantaram a mão agora. Mas o que eu quero te dizer com essa palavra é o que vem na parte B do versículo. Os pais são o orgulho dos seus filhos. Os pais são o orgulho dos seus filhos. O que eu quero declarar sobre a tua vida é que você não será vergonha para sua casa. Você será orgulho para ela. Você será orgulho para a sua família. Você será orgulho para os seus filhos. Os seus filhos vão crescer e terão orgulho de você. Foi um pai incrível, foi uma mãe extraordinária, foi um pai maravilhoso, foi uma mãe, meu Deus do céu. Os seus filhos terão orgulho de você. O diabo não vai roubar isso, o inimigo não vai tirar isso, porque essa é uma promessa de Deus para a sua vida. E eu declaro pelo poder do nome de Jesus: você não será vergonha, você será motivo de orgulho para a sua casa, em o nome de Jesus. Se você acredita nisso, fica de pé aplaudindo o Senhor, fica de pé fazendo barulho, fique de pé louvando e adorando ao Senhor. Diga: eu creio, eu recebo, essa palavra é para a minha vida.